língua portuguesa é um tesouro inestimável que transcende fronteiras e oceanos. Falada por centenas de milhões de pessoas, é o veículo de uma riqueza cultural extraordinária, unindo comunidades e nações em diferentes partes do mundo. Uma mesma língua, uma vasta pluralidade de vozes. E essa diversidade é tão mais rica quanto mais intensa é a colaboração entre os países de língua portuguesa em áreas como a educação, a cultura, a ciência e a investigação. Esta língua é uma herança comum e é uma preciosa semente de futuro. E o seu futuro deve também afirmar-se no espaço público virtual, com a expansão dos conteúdos culturais e científicos em português, porque a sociedade do conhecimento só será verdadeiramente global, aberta e inclusiva se for uma sociedade multilingüe. Neste Dia Mundial da Língua Portuguesa, saúdo o trabalho da comunidade dos países de língua portuguesa na promoção desse património linguístico e cultural e no fortalecimento dos laços entre os povos que a integram. As Nações Unidas permanecem empenhadas na cooperação com a CPLP e acreditam firmemente que o multilinguismo e a diversidade cultural contribuem para a construção de um mundo mais pacífico, inclusivo e unido. E neste ano em que a Cimeira do Futuro nos convidará a pensar nos passos a tomar para esse mundo mais pacífico, inclusivo e unido, urge lembrar, como escreveu Agostinho Neto, que a esperança somos nós. Muito obrigado. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na Carstar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, uma
maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos! Na chegada dos portugueses ao Canadá, temos mais uma história brilhante do homem que fez sucesso no Canadá. Armando Arruda será o próximo a confiar. Armando Arruda, natural de São Miguel, imigrante no Canadá desde 1969. Partes, meu irmão, para longe do teu país. Ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Senhora Arruda, obrigada de ter aceito o nosso convite para uma conversa tão rica, mostrar a sua chegada e a partida dos Açores. O senhor é natural de Água de Pau. Sim, senhora, sou natural da Vila de Água de Pau e cheguei aqui a 25 de agosto de 1969, precisamente. Estava um dia quente ou frio? E não me recordo da temperatura, parece-me que devia estar quente porque era no verão, era 25 de agosto. O que me lembro muito bem foi como chegámos aqui, porque meu irmão chegou aqui em 1966, meu pai tinha mandado para a casa do meu tio como estudante e a partir deste momento a minha mãe queria vir porque era o mais velho que tinha partido da família e queria absolutamente vir emigrar para cá, porque até aquela altura ninguém nos aconselhava de emigrar. E sabemos que o nosso visto tinha chegado 8 dias antes da partida. Recebemos que o nosso visto
estava pronto no 17 de agosto. Posso contar a história um pouco mais tarde, só que tivemos 8 dias para chegar aqui e chegámos aqui no último dia que o visto era ainda legal. Então, o senhor vem de uma família de quantos filhos? Eu venho de uma família de 8 filhos, 10, mas 8 vivos, 10 nascidos e 8 filhos, 4 irmãos e 4 irmãs. Quantos vieram para o Canadá? Meu irmão veio em 66, a seguir viemos todos ao mesmo tempo, toda a família. E então, quando o senhor chega, depara-se com o quê? Porque naquela altura não é como é hoje. Claro que não. A situação não foi muito difícil para nós quando chegamos, porque meu irmão já estava cá, meus tios já estavam cá, tínhamos uma família cá, meu tio António Luís vivia cá, foi-nos receber, familiares foram-nos acolher no aeroporto, familiares que nós, através das visitas dele aos Açores, conhecíamos, e mesmo antes, e claro, quando chegamos aqui, não achei assim tanto difícil, achei um país muito bonito estávamos todos muito felizes de chegar. Só que a seguir disso tínhamos que procurar trabalho, porque 8 filhos numa terra desta, mas fomos muito bem acolhidos, porque meu tio António com a esposa e meu irmão também fez com que nós chegássemos aqui, tínhamos uma casa alugada, já pronto a nos receber, tivemos que mobilar a casa, tivemos sorte, mas tivemos que mobilar a casa e tudo, mas foi uma chegada que foi, e no dia em que cheguei, claro, ficámos admirados com o tamanho do país, sou insular, vinha de São Miguel e Montreal, é uma pequena diferença. Eu nunca tinha saído de São Miguel, era a minha primeira viagem ao exterior dos Açores. O senhor tinha quantos anos quando chegou? Eu tinha 15 anos e meio. E sentiu aquele corte em relação às amizades que tinha lá e ter deixado para trás? Sabe, nós falamos muito das dificuldades dos imigrantes cá, que eles tiverem, afrontar e tal, mas, na minha opinião, infelizmente, ou felizmente, nós não falamos tanto daquilo que deixamos atrás e das dificuldades que essas pessoas que deixamos atrás afrontarem. Não afrontarem, não estou a falar financeiramente, mas no nosso caso... sentimental. Sim, no nosso caso, por acaso, meu avô materno e meus avós maternos já não tinha ninguém nos Açores, porque meu tio veio para cá nos princípios e depois chamou outro, e nós fomos os últimos. Meu avô, não havia um dia numa semana que meu avô e minha avó não viessem jantar connosco em casa. A casa da minha avó, uma casa dos meus avós, era a nossa casa. O que é que o senhor mais gostava nos seus avós? O que é que eu mais gostava deles? Sim. A aproximação que eles tinham connosco. Eu sempre senti que meus avós... Eu não conheci os meus avós paternos, conheci só os meus avós maternos. O meu avô João Luís e a minha avó Maria Isabel. E viviam sempre com muita proximidade de nós. E eram para nós os nossos... Era o nosso tudo. Na casa de minha avó, se eu entrava na casa de minha avó, tinha sopa no lar, servia-me sopa, comia sopa, não tinha cerimónias, não tinha, se quisesse dormia lá à vontade. Recordo-me da minha mãe, que me disse que nós 8 filhos, minha mãe teve 10 crianças. E todas as vezes que chegávamos a casa e que minha mãe dizia que nós tínhamos ido todos para a casa do meu avô dormir, sabíamos que no regresso tinha um coelhinho dentro de um berço, porque era um nascimento. Então a gente refugiávamos a casa do meu avô,
Mas não um, não dois. 6, 7, depende na altura em que vinha outra criança. Era na casa da minha avó, onde a gente passava o tempo até dar o nascimento a outra criança, depois já entrávamos em casa. Meus avós eram uns segundos pais para nós, meus avós eram tudo. O senhor vem de uma terra vulcânica, onde talvez tenha sentido alguma vez a terra tremer? Muita vez. Muita vez. A minha mãe conta que na noite onde eu nasci, houve um terremoto de dimensão muito grande, importante, sentido muito na Vila de Água de Pau. A nossa casa era situada sobre uma rocha, que dá para a rocha, que dá para a Carura. E aparentemente aquele dia que houve uma das rochas que deslocaram-se, e minha mãe disse que minha casa, ficou cheia de parentes para proteger a minha mãe, porque ela tinha acabado de dar nascimento ao filho. Minha mãe disse que quando a terra tremia, ela punha as mãos assim por cima de mim, esperando que o teto não caísse em cima. Sim, mas acostumámos aos tremores de terra, como se dizia no tempo, e recordo-me ainda que nos anos 66 ou 67, talvez 67, 68, meu tio estava lá de férias, e houve, antes das festas de Nossa Senhora dos Anjos, que são festas muito conhecidas lá em São Miguel, e sobretudo na Água de Pau, é claro, e houve 14 ou 15 abalos de terra a partir dali. E fui à casa com os meus amigos, fomos à casa do meu avô, porque o meu avô não quis se levantar. Disse que estava na cama e que se tivesse que morrer, que morria na sua cama. E não saí. E um colega meu que tinha um outro avô, a mesma coisa. Os idosos habituarem-se àquilo, e nós, os jovens, porque eu tinha 15 anos, para nós tínhamos um medo, mas ao mesmo tempo era um evento que a gente tínhamos quase a certeza que íamos passar, e não sentíamos medo. Não sentíamos medo. Mas nunca senti medo para os tremores de terra. Quando chega o momento que o senhor tem que deixar os Açores e vir para o Canadá, tinha vontade de vir? A vontade sim, porque nós vínhamos todos. Meus tios estavam todos cá. Nós não conhecíamos as terras daqui, nunca tínhamos viajado, só tínhamos aquele gosto de viajar. Deixar os amigos atrás, nós nunca pensamos que vamos ficar tanto tempo cá. Pensamos sempre que vamos e que regressamos. É claro, sentimos aquela pena de deixar os amigos de infância, porque os meus maiores amigos são os meus amigos da primária. E quer recordar alguns? Nós sabemos que tem um grande amigo que já tem vindo a Montreal várias vezes, que é o Sr. Roberto Medeiros. Sim, o Roberto foi um dos que guardei, porque fizemos primeira, segunda, até a quarta classe juntos, depois ele foi para a escola industrial, depois passou para o liceu e eu fui para o seminário. Depois do seminário fui para o liceu. Mas os meus maiores amigos não são os meus amigos do ensino secundário, são os meus amigos do primário. Tem o João Francisco, que é um grande amigo meu, tem o Antero, tem o Roberto. A maior parte dos outros estão na mesma situação que eu, imigraram também. E vive-se com essa, não é mágoa, mas com o aperto que existe, aquela distância, o Atlântico separa as pessoas, mas elas vivem sempre no nosso coração. Sim, mas ao mesmo tempo, eu vir-me um bocadinho para o que estava a falar onde agora, há pouco, é que nós temos pena de deixar os amigos, nós temos pena de deixar os familiares, e sentimos aquela pena e afastados deles. Mas eu penso que a pena era maior para eles, para os que ficaram. A pena para os meus avós, a pena para os meus tios, de uma certa idade,
era muito maior que a nossa, porque nós ainda pensávamos que tínhamos ainda possibilidade de regressar e eles ver, enquanto eles não tinham aquela esperança de ficar, de nos encontrar. Meu avô, para ele, eu nunca mais o vi. Meu avô faleceu. E tem tristeza disso? Ah, sim. Eu senti uma imensa tristeza quando meu avô faleceu, porque ele não tinha regressado aos Açores. Só nunca mais vi meu avô. Era um herói para o senhor? Era um herói. Meu avô vinha, meu avô tratava de terras lá, tinha terras suas e tomava conta de terras de um outro senhor que chamava-se Irmão de Feijó. E a senhora veja com que a imigração fez para o meu avô. Ele perdeu o seu primeiro filho na primeira imigração. Ele tinha 4 rapazes e 2 filhas. Perdeu o primeiro, perdeu o segundo. Esses 2, para ele, era uma alegria. Iam para a terra do futuro, iam arranjar um futuro, iam arranjar dinheiro para comprar terra lá, para fazer casa. Depois foi o terceiro, depois foi o quarto. As raparigas, a minha tia, Zulmira e minha mãe, os meus tios que estavam cá, viam a nossa situação, sobretudo com tantos filhos, diziam, não, vocês que não venham para o Canadá, porque com tantos filhos não vai ser uma... Meu pai tinha um bom emprego lá nos Açores, trabalhava para a Varela, e tinha um bom emprego, e nós tínhamos casa, meu avô tinha as suas terras, nunca nos faltou nada, não éramos ricos, mas vivíamos bem, vivíamos meu avô, se faltasse alguma coisa, numa terra tínhamos galinhas no quintal, tínhamos um porco que se matava em novembro, que fazíamos as nossas matanças de porco em novembro, tanto para nós como para o meu avô, era uma festa. Só não viemos aqui por necessidade, como certos de não podermos viver mais. Viemos, sobretudo, porque meu pai, quando eu fui para os estudos, 1/3 do salário do meu pai era para o meu ensino, era para os meus estudos no liceu. Imagino, meu pai tinha 8, meu irmão já estava cá, mas tinha estado na escola industrial, a minha irmã também, ela se desistiu, meu irmão veio para aqui, mas se as outras tivessem que ir estudar como eu, infelizmente, era impossível. E essa era uma das razões porque meu pai queria vir para cá, para nos dar um futuro a nós, porque lá, se não pudesse dar ensino a todos, se não se pudesse dar educação a todos, como estava a dar a mim, era impossível. Quais são as melhores memórias que o senhor, quando se deita ou quando está sozinho, vem sempre acima? As melhores memórias foram da nossa criação, da maneira que fomos criados, uma família grande, de ver que era como uma escadinha. Tínhamos, minha mãe tinha um filho por ano, já para o fim, e todos nós íamos bem penteados, bem vestidos, com bata branca lavada, com um anil para elas ficarem impecáveis. Minhas irmãs, e todas, minha mãe fazia, tramava-se aqui de canudos, não? Os cabelos, ninguém saía fora descalço. Eu ia descalço, minhas irmãs nunca andaram descalças, mas os rapazes sim. Só quando começámos o ensino secundário é que andávamos de sapato. E talvez pudéssemos comprar os sapatos, mas era assim. E andávamos de pé descalço ao chão, mas as minhas maiores recordações foi a nossa criação, com os meus irmãos, a aproximação com os parentes, as festas de Natal, que eram felizes para nós, simplesmente, mas bem. Os tios, os idosos, mesmo os outros, para nós, eram todos muito próximos de nós. Quando o senhor fala de descalço, isso não era só nos Açores, o continente também tinha esse problema. Eu recordo-me no tempo do meu pai
também havia, porque as pessoas não tinham condições. Não tínhamos condições para o calçado, quer dizer, comprávamos o calçado para as festas. Festa de Nossa Senhora dos Anjos, e comprávamos o calçado, minha mãe comprava os sapatos para nós, para os rapazes, sobretudo, sempre o tamanho a maior. Hein? Guardávamos o papel que vinha na ponta do sapato, bem instalado, e guardávamos ali, e retirávamos o papel segundo o pé crescia. E, naturalmente, se o sapato pudesse ainda tivesse bom para o segundo, o que seguia, para ele ia. Mas a gente não se queixava disto. A gente não tínhamos... Lamentações. Não lamentávamos com o sapato que era para outro. Minha mãe, é claro, pelas festas, gostava de comprar um sapato novo para toda a família. Mas não lamentávamos que o sapato passasse a outro. Era natural. O Sr. Arruda, sendo natural da Vila de Água de Pau, conhece bem a história do Santo Cristo. E o que se fala em Água de Pau é que tem lá um sobreiro. Fala-me um bocadinho disso. O sobreiro, quer dizer, o pinho lá que segundo o Roberto e segundo a legenda dizem que não cresceu por causa que o Santo Cristo apareceu-lhe. E não quer dizer que não é verdade. E tem a Capela das Freiras ao lado. Tem a Capela das Freiras, tem o convento de Nossa Senhora das Dores, que é mesmo ao lado, que era do prédio do São Major Tomás, e é logo ao lado, onde apareceu a imagem, encontrarem a imagem do seu Santo Cristo, que mais tarde foi levada para o convento da Esperança. E então aquela árvore existe aquela há árvore quantos existe anos? ainda. Eu sempre me lembro, não sei há quantos anos, mas eu sempre me lembro de apontarmos para aquela árvore e dizer não cresce porque o Santo Cristo lá passou. A verdade ou mentira? Reza a história. Reza a história. Segundo o meu conhecimento, quando cheguei e visitámos o Abel, aquela árvore está mesmo situada, virada ao fronte ao mar, ali mesmo a 2 passos do Abel. Exatamente. Yeah. Fica entre o convento e o Abel. Fica na traseira do convento e fica entre o convento e o Abel. O Sr. Arruda chega então ao Canadá e, para si, a adaptação foi fácil? Foi relativamente fácil porque, como eu digo, lá eles sentiam a nossa falta, mas aqui nós tínhamos que fazer uma outra vida. Nós tínhamos que preparar uma vida nova. Eu saí do liceu, cheguei aqui, não era tempo de ir para a escola. Os meus irmãos foram. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que ajudar a família, porque meu pai chegou com 7 filhos, meu irmão já estava cá, e é claro, nós tínhamos que começar a trabalhar para pagar arrendamento, para pagar as bebidas que chegámos cá, tínhamos casa sim, mas tínhamos que comprar bebidas. E felizmente naquele tempo tinha, não sei se conheceu, a Arca, que era a Arca, e tinha a Ibéria. Nós fomos à Arca. Não sei porquê, parece-me que meus tios conhecia o Leonardo, que era do Rabo de Peixe e tal, e lá fomos, e eles facilitavam as compras, porque nós, família grande, tínhamos um 5,5, como se trata agora, não? Tínhamos que comprar os móveis, tinha que ter cama, tinha que ter um quarto de uma cozinha, e não havia nada disto, então, e tínhamos que pagar depois, não? O senhor facilitava, eu recordo. Sim, os Cabral, a família Cabral do Leonardo, eram muito simpáticos para a comunidade e tal, e ajudavam, mas ao cabo de um mês, eu recordo-me ainda, a conta vinha logo, e não era da companhia de finanças mais baratas no Canadá, que era Laurentienne, porque não tínhamos antecedentes financeiros nenhuns. Nunca tinha trabalhado, meu pai não tinha trabalhado, não tínhamos trabalho cá, não. Meu irmão podia dar uma fiança e tal, mas a gente tinha que pagar e não queríamos estar a favor dos outros, comprámos e fomos a crédito, mas a crédito veio a ser o Household Finance mais tarde, Household Finance, mas era como a Laurentienne, interesses muito altos, mas a vida era assim, e depois tínhamos que trabalhar para pagar, só a rotina começava, não? O senhor sentiu que começou a trabalhar muito cedo?
Eu comecei a trabalhar 8 dias depois de chegar cá. Era cedo para si? Era muito cedo, mas tinha que ser. Eu fui procurar trabalho, chegámos no dia 25, no dia 26 da manhã, eu fui com um cunhado do meu irmão, que era um rapazinho, mais ou menos da minha idade, numa bicicleta Mustang, aquelas bicicletas de branco muito alto, e fui com ele onde morávamos, na rua Sherbrooke. A gente estava no oeste de Montreal, e tinha lá o restaurante, tinha um hotel que chamava-se Versailles, Chateau Versailles, parece-me no tempo que chamava-se, tinha o Sambo, que era um restaurante, e de bicicleta fomos fazer aplicações para trabalhar, para começar a trabalhar. E no dia 27 vim aqui ao hotel. Então foi o seu primeiro trabalho aqui? Aqui, sim. Uau! Sim. Passava 2 anos. Passava a fazer 2 anos cá e que depois eu queria ser advogado. E então disse, bom, vou trabalhar 2 anos e depois vou estudar. Só que a ambição apodera-se da pessoa, começamos a fazer dinheiro e depois conheci a minha esposa. Mas já lá chegamos. O senhor, o que é que fez quando recebeu o seu primeiro salário? Dei ao meu pai. Deu ao pai? Até ao meio-dia, até a última semana dei ao meu pai. Minha mãe, até a última semana antes de me casar. Casar. A minha mãe é que veio-me trazer e disse, não, já não dás mais. Eu guardava as minhas gorjetas, mas o meu salário dava ao meu pai. Era uma contribuição que era justa, porque nós chegámos aqui, meu pai deixou um emprego, a mesma empresa que ele trabalhou desde que, só conheci meu pai naquela empresa, no verão. Estava encarregado de um escritório na Vila Franca do Campo, quando viemos para cá. Trabalhava sozinho, estava por sua conta, quer dizer, trabalhava para eles, mas era o seu próprio patrão, e veio para cá para nós. E tenho ainda a certeza que se nós dessemos um bilhete a meu pai uma semana depois, meu pai regressava aos Açores. Mas ficou para nós. Ficou cá para o futuro vosso. Para nós. E a nossa casa ficou lá, porque não tivemos tempo de vender em nada. E meu pai estava sempre a querer vender a casa. E no tempo aqui não dava nada cá. Só que eu percebi mais tarde porque era que ele queria vender a casa. Era uma maneira para ele de custar, dizer, já não pertence aqui, ele teve que ficar cá. Porque se ele voltasse, a maior parte da sua vida ficava cá, que era nós. Qual é a relação que o senhor tem com a comunidade portuguesa? Uma relação... Bom, eu não sou muito perto da comunidade portuguesa, porque trabalhei sempre neste ambiente aqui e depois, quando comecei no posto que trabalho agora, que é no posto do catering, acaparou muito a minha vida. E depois vivemos no oeste de Montreal, só 2 anos na comunidade portuguesa. Meu pai, nós chegamos em 69 e fomos para o oeste de Montreal. Em 1970, meu pai fez com que nós viéssemos a instalar na rua Villeneuve e Esplanade. Porque tinha um senhor que trabalhava com ele, que era um português de Água de Pau também, e disse, tem uma casa em cima que os randeiros vão-se embora e é grande o suficiente para a tua família. E meu pai queria estar perto dos armazéns portugueses, daquilo que era da nossa... E nesta altura, então, antes de casar, estive muito próximo, e mesmo quando criei minhas crianças, estive muito mais próximo da comunidade portuguesa. Quando criava, por exemplo, íamos fazer as nossas compras ao Manuel Benfeito. Comprávamos no Steinberg e tudo, mas havia uma semana que falávamos que não íamos ao Sr. Manuel Benfeito, na rua São Dominique e Villeneuve, fazer as nossas compras. Porquê que o senhor tinha esse laço com a comunidade? Porque, uma obrigação? Primeiramente, não obrigação, era porque a gente gostava das nossas coisas,
gostávamos de comer os nossos enchidos, gostávamos de comprar as nossas coisas, o queijo da ilha, e então íamos lá, e por acaso, aqueles armazéns portugueses eram pequeninos, mas eles eram muito próximos do ser cliente. Eu lembro-me, sim, era familiar. Eu lembro, ia lá no Natal, comprávamos as nossas compras, saímos sempre com um calendário e com uma prendazinha qualquer que a gente encontrava dentro das caixas com aquilo que tínhamos comprado lá. Era um reconhecimento que tínhamos da parte deles que nos fazia com que a gente também aproximávamos dele. E depois, quando me casei, tive os meus filhos, depois mudei para Laval e já estava mais afastado da comunidade, porque a Laval era um outro rio que se atravessava. E parece-me que para muitos portugueses a Laval fez com eles se afastarem-se um bocadinho, talvez, da comunidade mais central. O senhor tinha uma vida cheia. Iniciou aqui a trabalhar no hotel. Com que atividade, Sra. Roda? Limpava as mesas, era o busboy que eles tratavam no tempo. Quando comecei aqui no dia 2 de setembro, meu irmão já estava trabalhando cá. E meu irmão, eu pouco falava francês, só um bocadinho de conhecimento daquilo que tinha aprendido lá nos Açores, e inglês, nada. E meu irmão disse: tu limpas as mesas, sorris e vais depressa. E fazes tudo quanto eu te disser. E assim foi. E, como disse, passava a fazer só 2 anos. E passado quanto tempo é que o senhor muda de classe ou muda de posto? Bom, houve uma oportunidade, mais ou menos, parece-me, espera aí, para não dar engano, mas um ano depois, um aninho depois, houve uma oportunidade num departamento que era mais pequenino. Não era uma grande oportunidade, porque era busboy, mas era um comércio onde vendia hambúrgueres e hot dogs, e que pertencia à companhia, embaixo na estação dos comboios. E houve uma oportunidade de ir para lá. Para mim aquilo era uma promoção, então fui para lá. E ao fim de uns 2, 3 anos, a gente éramos um departamento mais pequenino, tínhamos mais ou menos 9 pessoas que trabalhavam de manhã e de noite, e então eu fui até com o meu patrão e fiz certas propostas sobre a maneira que andava o comércio, e ele disse-me que voltava e nomeou-me capitão do departamento. Não havia um capitão, o patrão não estava connosco, o patrão era no lado, era no buffet da Gare, chamava-se. E então foi a minha primeira nomeação lá. E depois de trabalhar lá, eu pedi aqui de ir para certos departamentos. Fui trabalhar para o restaurante que agora chama-se o Rosdis. Fui trabalhar para lá também, mas sempre guardando o meu posto em baixo, porque eu precisava de um salário certo. E fui para o Voyager, fui para um, fui para outro. E o tempo passa. E o tempo passa. Olha, e em que momento encontra a Luísa? Em que momento encontrei a Luísa? Encontrei a Luísa muito cedo. Encontrei a Luísa... É uma história que falámos dos amigos que perdemos e tal. Muitos dos amigos que perdemos não ficaram nos Açores. Perdemos, mas eles não ficaram lá, emigraram. Ainda regresso, lembro-me muito bem a imigração, os bens e o mal que fizeram, porque fez bem e fez muito mal também. Porque nós acordávamos um dia da manhã e as famílias eram grandes, quase todas as famílias eram numerosas. E quando partia um amigo, não era um amigo que partia, eram 7, 8, 9, 10 amigos que partiam na mesma rua. E então os meus amigos da minha rua, certamente nos anos 70, 68, 67, 68, 69, 70, mas 69 foi quando eu estive lá, todas as semanas tinham uma família que partia dos Açores, que partia de Água de Pá. E precisamente muitas da minha rua. Mas muitos foram se instalar nos Estados Unidos. E minha madrinha foi madrinha dos filhos todos da minha mãe, todos. Era uma prima, filha de irmãos, como se dizia, da minha avó.
E minha mãe não a conhecia. Era como uma irmã para a minha avó. Ela foi lá uma vez de visita com a filha, mas minha mãe não, só conhecia porque cartas, e escrevia em cartas, não, porque ela auxiliava. Ela mandava embrulhos, como se dizia naquele tempo, com roupas grandes e tal, que dava, ou que ela achava, que dava a ela para mandar, para nós, e minha mãe então guardava aquilo, e depois de um vestido grande fazia 3 vestidos pequeninos, de umas calças grandes fazia 2 calças pequeninas, vinha uma costureira para casa, e era assim. E então, uma dos meus planos, nós todos quisemos ir conhecer a nossa madrinha, porque não a conhecíamos sim por fotografia, lembrava-me dela porque ela foi aos Açores, já tinha 3 anos, e ela era presente como um familiar muito, muito próximo de nós, como fosse um irmão da minha avó. E quando chegámos aqui, e meus tios a mesma coisa, porque todos queriam ir conhecer a madrinha nos Estados Unidos. E então também fui. E fui lá em 1970, em outubro de 1970, fui lá conhecer meu padrinho, porque não conhecia, conhecer minha madrinha, que só tinha visto com 3 anos, mas não conhecia, mas conhecia, porque quando cheguei, fotografia e tal, era minha madrinha, era como se conhecêssemos, não? E atrás da casa dela, atrás da rua dela, tinha um amigo meu que morava 4 casas acima da minha, uma família muito grande como a nossa, que tinha emigrado para lá também. E viviam no Jovett Street, que chamava-se. A minha madrinha vivia a New Bedford, no Division Street. E então perguntei a ela se ela conhecia, disse, sim, mora aqui no Jovett, então. E então fui lá, fui bater à porta, fui visitar o rapaz da minha idade, não? E entrei, e estava sentado num sofá lá, uma moça muito bonita, ao lado de um rapaz que era engraçado, e meio amigo e tal, e achei a moça muito bonita, mas não disse nada. Pensava que era a namorada do rapaz com quem ela estava. No outro dia voltei, porque o José Fernando, chama-se José Fernando, começou-me a querer acompanhar para ir ver outros amigos e tal, e até perguntei, disse, mas afinal, aquela moça que estava a dizer, Luísa, e aquilo era o noivo dela? Disse, não, aquilo o que está para ser meu cunhado, é o irmão dela. E ele vai casar-se com a Delfina. A Delfina era a irmã do José Fernando, eram todas as minhas vizinhas. A Delfina foi criada perto de nós. Todas as irmãs dela trabalharam na nossa casa, bordava. Minha mãe tinha uma indústria de bordados, e as irmãs, a Fátima e a Desões, trabalharam na indústria da minha mãe, e a Fátima tomou conta dos meus 2 irmãos quando nasceram. Ela foi tomar conta da minha mãe, porque era muito chegada à minha mãe, a Fátima. E então, eu disse, mas ele não é noivo dela? Não, ele vai casar-se com a Delfina em setembro, o ano que vem. E então, a partir daí, interessei-me na Luísa, e ao cabo de 5 dias fomos a uma casa de um parente desta mesma família. A partir daí, as minhas férias foram quase todas na casa da Delfina e do José Fernando, porque tinha lá uma moça que me interessava, e então eu pedi a ela, a gente não pedia para namorar-se, mas era sempre com uma certa seriedade, não? Eram tempos diferentes. Eram tempos diferentes, a gente não pedia para, não era um blind date, não era um date, como eles dizem. E passado quanto tempo os senhores casam? 3 anos e meio. O meu cunhado casou-se com a Delfina no ano a seguir, e a minha esposa foi morar com ele, porque o meu sogro regressou aos Açores. O meu sogro tinha emigrado para os Estados Unidos, mas não gostava dos Estados Unidos. E como é que foi esse passo dos Estados Unidos para aqui? Quando me casei? Sim. Era escolher. Eu tinha dito a ela que queria estar cá e tal, mas ela também tinha gosto de vir para cá. A Luísa tinha gosto de migrar para o Canadá. Ela vivia em New Bedford, uma cidade muito bonita, mas era pequenina.
E Boston era a cidade principal, Linda. mas era longe. E então, e depois ela viveu com o irmão de 3 anos e meio, e ela, então decidimos casar, casei-me novo, Com quantos anos? casei-me com 20 anos e meio. E depois, entretanto, nascem filhos. Nasceram filhos. 9 meses depois veio a minha primeira filha. Então meu cunhado contava os meses para ver se Cíntia, a minha filha mais velha, nasceu 9 meses e 15 dias depois do meu casamento. Quantos filhos são, senhora Ruda? Tenho 3 filhos, 2 raparigas, tenho a Cíntia, Jennifer e o Sidney, que é o mais moço. Qual é o momento mais emocionante ou que marca a vida de um homem? Olha, eu desmaiei os nascimentos dos meus 2 primeiros filhos, eu desmaiei. O último fiquei em pé, mas o primeiro, para a Cíntia, a Cíntia, a mais velha, eu caí. E, é um momento muito difícil, mas eu não sei se é um momento que marca mais que o outro, sabe? São momentos, o nascimento dos nossos filhos é muito importante para nós, não? Ainda lembro-me que naquele tempo a gente não podíamos, tínhamos um quarto de espera, não? Dávamos para cá a fumar, eu fumava com uma chaminé, e depois de ter novo como eu era, minha mulher tinha 20 anos e meio, eu tinha 21 anos, quando nasceu a minha primeira filha. É um momento muito especial. E o senhor tinha tempo para vir trabalhar, mais uma obrigação Tinha que se trabalhar, tinha que se continuar a com a trabalhar. responsabilidade de família. Sim. E mesmo as mulheres, a minha esposa, no tempo trabalhava-se quase até a última da hora, quase aos últimos dias antes de ter a criança, e regressava-se logo a seguir, 3 meses depois, regressava, não tinha Descanso. Não tinha descanso como agora, não tinha um ano como eles dão agora para as senhoras justamente, mas naquele tempo não havia isso. E eram tempos duros. Eram tempos duros, e nós tínhamos nossas bebidas para pagar, nós tínhamos os nossos arrendamentos, a renda da casa para fazer, tinha uma criança, mas eu vivia por cima do meu pai tinha comprado um duplex em Vila de Anjou, tínhamos regressado a Vila de Anjou, e eu morava por cima do meu pai, morava em Vila de Anjou, e por sorte tínhamos minha mãe, que tinha criado 8 e que encontrava-se com 3 netos. Tinha uma certa altura, ela tinha 3 netinhas embaixo, e era de má conta, porque o meu irmão teve 2 meninas, eu tive a minha, pronto, minha mãe tomava conta daquilo nesta altura. Ao falar de Anjou, o centro comunitário está nessa área e o senhor também cria um laço. Bom, cria laço. O laço, sobretudo, com o centro de Anjou, porque eu desculpe, com o José Leste, a gente trata de José Leste, as senhoras conhecem por José Costa, aqui conheci por José Costa, José Fernando é um amigo, é um paraense como eu, a esposa também, tem quase parece-me que quase todo o executivo do Anjou são paraenses. Mas só que agora aqui está aberto a tudo, eles fazem festas muito lindas lá. O José Fernando e a Lourdes, a esposa, e a Lúcia, já tinha aquela fibra de gostar de festas. Eles já no seu tempo, não sei se sabe, já no seu tempo, o José Fernando e o José Costa era muito recomendado e para fazer os Espíritos Santos, as decorações do Espírito Santo. A Lourdes era nos acompanhamentos, nos textos, então. E a Lúcia, que era a principal lá, a avó dela, que é uma comadre da minha avó, vivia 3 casas acima da minha avó e estava sempre em casa da minha avó na casa dela. E a avó dela era uma grande cozinheira. Só que quando havia matança de porco e coisa assim, só os meus laços com o centro são mais esses, são laços de amizade para as pessoas
que trabalham lá e que, por acaso, fazem um excelente trabalho para a comunidade, porque olha, o José e a Lúcia e o Jorge e a Maria Pimentel, que trabalhou aqui também, Maria Pimentel, gostam daquilo e vê-se que eles gostam daquilo e gostam de oferecer à comunidade aqui, porque aquilo é um sacrifício, sabe? Aquilo mas a comunidade portuguesa às vezes pode ser difícil. E eu não sinto isso na comunidade que vão ao centro de Anjou. Tem certas festas na comunidade, porque eu tive a ocasião de fazer uma ou duas, onde eles são críticos. Crítica, são qualquer coisa que não vai bem, ou não foi, ou muito caro, ou muito sim, ou muito caro. Mas eles fizeram com que aquele centro reunisse, um centro de reunião, onde toda a gente gosta de ir. Se sente bem. Sim. Sim. O que o senhor mais gosta em relação à cultura açoriana? Porque há momentos onde paramos e podemos conversar, marido, mulher, e refletir sobre a comunidade. Bom, o que acho dos açorianos? Eu não sei se estou enganado, mas eu penso que os açorianos aqui vivem um bocadinho diferente dos continentais, porque eu penso que os continentais, quando chegaram, posso me enganar, mas daquilo que eu observei, o continental, quando vinha cá, vinha para regressar. E o açoriano vinha nas mesmas condições, só que o açoriano ficou mais cá. Agora, às vezes, mais um regresso mais alto da parte dos açorianos, de irem para os Açores, comprarem casas e tal. Mas no tempo dos mestiços, eles compraram casa, compraram terras, mas nenhum deles regressou. Um só regressou e voltou cá. Porquê? Porque os laços familiares aqui eram mais fortes que os laços familiares lá. Porque lá foram os antigos, morreram, desapareceram. E aqui eram os netos, eram os filhos, os netos. Era uma outra vida, a vida que eles estavam à procura quando vierem. E é isso que eu acho nas culturas. Eu gosto muito que os açorianos guardarem. Eu acho até que aqui o açoriano guarda mais a cultura açoriana do que os açorianos próprios nos Açores. E o que é um marco para o povo açoriano em Montreal ou no Canadá? Em que sentido? O Santo Cristo, o Divino Espírito Santo. Eu penso que o Santo Cristo e o Espírito Santo. Eu vejo o Espírito Santo que tem ainda essa semana eu vi no Facebook as domingas, a primeira dominga. Eu lembro que nós tivemos uma dominga lá em Água de Pau, quando vivíamos lá, tivemos a 7ª dominga, parece-me, a primeira dominga, coisa assim, não lembro já qual, mas aquilo era um evento, não? E aqui continua, não sei se ainda tem essa força lá, não sei, já estou fora lá há muito tempo, mas eles guardarem essas tradições fortes aqui, mais fortes, porque nós vivemos ainda no passado. O açoriano vive ainda e come ainda como no passado. Em casas, eu estou a falar em casa, comem, quando para restaurantes e tal, mas em casa ainda cozinham como se cozinhava nos Açores. E é interessante que nos Estados Unidos, em Fall River, em New Bedford, que é onde tem 85% de população portuguesa, mas fortemente dos Açores, vai-se a um restaurante português e a comida portuguesa é cozinhada quase no tempo que eles saíram lá. Não tem, por exemplo, restaurantes que especializam-se na comida portuguesa, como a Helena faz, porque é português, mas de uma... Exatamente. Eles, ainda o polvo guisado, a pava, isso eles guardarem. Tem receitas aqui que eu tenho a certeza que lá, a mocidade lá, talvez não consiga fazer. O senhor fala em relação à comunidade continental que regressa à raiz. E vocês ficaram mais por aqui, mas notamos presentemente que está a voltar àquilo que era o pensamento ao regressar também.
Sim. Porque os netos gostam de ir ver a terra nos Açores, os familiares já levam para mostrar como é que é e já há uma tendência em comprar casa. Estamos em tempos de mudança. Tá, muito bem. Sobretudo que a situação açoriana agora, os Açores agora e os Açores que eles deixaram nos anos 70, não é mesmo São Miguel, nem mesmo as freguesias, embora ainda sejam as mesmas arquiteturas intelectual, mas agora tem casas com muito conforto, tem hotéis por todo lado, tem restaurantes, tem restauração, tem tudo. Então já não encontra, só o regresso lá é um regresso mais simples, não um regresso de sacrifício, não um regresso onde eles vão ainda para a casa dos avós e se volta, mas fazem um casarão na casa do avô, fazem uma casa grande e então já vão porque têm posses para fazer. Mas aquele que foi para fazer a sua vida de novo lá, como foi o caso do meu tio João Luís, que voltou para trás, comprou casa, tinha um jeep, não ia de burro, nem ia de cavalo, e era de jeep para as terras, contrariamente ao que o pai e o meu avô tinha feito, não? Mas nem assim não se habituou, não se acostumou àquele... Mas eles agora regressam porque, mas já não tem aquele, nos Açores já não se levantem às trindades, como eles diziam, da manhã ao amanhecer, para ir para as terras e vir para trás quando os sinos tocavam na igreja às trindades para ir regressarem. Isso acabou. Só os portugueses não voltaram. Está errado. O que é que está errado? Era a forma como se fazia antigamente ou o tempo desabituou as pessoas? Eu não posso falar para o que eles vivem lá agora, porque eu não conheço bem. Sabe-se que naquela altura eles continuam a dizer que era uma vida de alegria, mas era ao mesmo tempo uma vida de muitos sacrifícios e era dura, era uma vida dura. Basta só ver que os homens faleciam com 66, 65 anos. Porquê? Porque trabalhavam duro, nas umidades, debaixo de chuva e tudo. E felizmente que aquilo mudou, não? Eu penso que os Açores agora é um pequeno Hawaii. A gente vai lá, por isso atrai a imigração açoriana agora que querem lá fazer casa e comprar casa e tal. Mas isto não foi tanto isso, mas isto foi os laços que tinham criado cá, os filhos, os irmãos que estavam cá e tal. E passado quantos anos o Sr. Arruda decidiu visitar a sua terra? A fim de quanto tempo? Sim. Talvez 20 anos, sem visitar. E sentia o apelo para lá ir? Sentia ou não sentia? Sentia o apelo pelos os pequenos amigos que eu tinha, porque não, os meus amigos de escola, são mais daqueles da escola primária. E queria ver a terra, queria mostrar a casa do meu pai aos meus filhos, queria mostrar a casa do meu avô aos meus filhos, queria ver ainda as poucas tias que ainda estavam vivendo lá nos Açores, porque eram as minhas maiores raízes. Quanto aos amigos, já não tinha tantos amigos assim, porque eles estavam também na mesma situação que eu. Embora o Roberto, o João Francisco, o Anter, esses foram aqueles que ficaram lá. Mas os outros, o Jorge Pimentel, por exemplo, um amigo meu, vive aqui, o José Leste, o José Costa, vive aqui. Todos emigraram nesta altura. As coisas, era isso, era a terra de me lembrar, por exemplo, quando eu fui o primeiro ano. Chora-se? Se chora-se? Quando chega? Claro, não chorei como o Papa e não beijei o chão da terra como o Papa, mas quando fui à casa da minha avó, não tinha sido vendida e não tinha sido habitada e estava um bocadinho, já não tinha teto, o teto estava a entrar água dentro e tal, e estava até fechada para não causar incidentes. Meu avô tinha uma casa com um certo conforto para a família, tinha um armazém de terras. Agora, atualmente, é o restaurante, é um dos restaurantes em Água de Pau.
chama-se o Milênio, o restaurante Milênio, mesmo encostado à igreja. E quando fui lá, a casa ainda não tinha sido restaurada, e deixei os meus filhos cá fora, e entrei, fiz uma entradazinha, tinha um portão separado, e fui lá dentro, e lá dentro chorei. Chorei porque, embora a casa estava em miserável estado, tinha as cerâmicas no chão, tinha os mosaicos no chão, e a partir dali eu podia ver onde era a sala, onde era o quarto de sala, onde era o quarto quarto de cama, como a gente tratava, da minha avó, a cozinha, o lar, a maçaria, isso estava tudo em pé. E então as recordações eram imensas. As recordações de chegar, sobretudo na cozinha, sobretudo de chegar à cozinha e ver ainda o pial lá, como a gente tratava, onde ela fazia o cepão, cozia o cepão, o lar no lado. Para mim, os meus filhos, mas quando saí, eles compreenderam. Nenhum fez um comentário, só guardaram o silêncio. Olha, e o silêncio... Não queriam fazer com que a dor fosse maior. Porque era uma dor de ter deixado tudo aquilo e das recordações, dos momentos felizes que vivemos ali. E essa dor, é certo que o seu tio, quando deixou a terra e veio no primeiro barco, deve ter sido tremenda. Como disse, para ele, a dor devia ser forte. Pioneiro, não é? Pioneiro. Para ele devia ser forte. Mas imagina os pais. Imagina um homem que tinha terras, que tinha agricultura, que tinha o seu cavalo e que criou 4 filhos. Todos eles, tinham o Armando, o João, o Manuel e o António e 2 filhas. Mas ele, no seu pensamento, a primeira saída do seu filho foi uma felicidade, foi uma coisa, foi um evento feliz, porque ele vinha para um futuro. Tinha feito a tropa, ele escolhia, naquele tempo a imigração era escolhida, não? Escolhida porque... Tinha que ter altura também. Ter altura e tinha que ter, tinha que, sobretudo... As normas que eram exigidas. Exatamente, de saúde, sobretudo, que eram fortes, que trabalhavam forte, que tinham calos nas mãos, e meu tio Armando veio na primeira imigração, em 1953. Meu tio Armando, por isso me chama Armando. Porque a partir daquele momento era uma falta para a minha avó, tinha perdido o seu primeiro filho, tinha perdido o Armando. Mas a esperança era grande, a esperança era que ele ia arranjar dinheiro e ia voltar à terra. E assim foi. Nos primeiros anos mandava dinheiro para o meu avô. Mas ele foi para que área do Canadá, quando chegou? Veio para cá. Não, eles foram todos para Halifax. E de lá, meu tio Armando veio para Montreal, veio para Quebec. A Montreal trabalhou numa coisa uma ferma, como a gente diz, como é que se diz? Um lugar de agricultura, uma quinta. Com outros, eles eram poucos, eles eram só que 18, 19, parece-me, estudantes que vieram, e o gajo dizia, mas afinal, porque eles tinham bordo e comida, mas não vinha dinheiro, eles vinham para arranjar dinheiro, e eles diziam sempre, damém, e eles pensavam que era domingo, até afastarem-se, foram saírem, porque não vinha a entrar dinheiro, mas os 6 primeiros dinheiros, os primeiros economias que eles fizerem, mandava para o meu avô abrir uma conta no Banco Micalense, no Banco Atlântico, para comprar o que aparecesse. E o senhor, em conversa com o seu tio, ele chorava devido ao passado tão duro ao chegar ao Canadá? Não chorou. Não, eles afrontaram. Eu penso que na parte dos meus tios, eu nunca achei um tio dizer para onde eu me meti, para onde eu vim. Porque eles trabalhavam duro lá. Eles levantavam-se às Trindades e vinham para as terras do meu avô. Pois, mas no primeiro navio era muito complicado. Quanto tempo demorou? Foi difícil. Mas tinha uma luz no fundo do túnel, não? E a luz era o futuro que eles iam enfrentar. E depois, as dificuldades que eles tinham, mas eles eram feitos fortes. A minha avó dizia que os meus tios foram criados com sopas e de panela e pão de milho,
mas que todos forem para a bateria. Na ciência na tropa tinha a bateria que nas Forças Armadas, que eram os escolhidos que iam para lá, que eram todos fortes e tal. Mas eu voluntário, mas eles trabalhavam fortes. O mais moço um bocadinho menos, porque era mais moço, meu avô já tinha melhores condições. Mas mesmo assim, metia António, quando veio para cá, as condições eram outras. Mas metia Armando, metia Manuel Luís e metia João, quando chegaram aqui, foram todos para as linhas de ferro, outros foram para Minas, outros foram para lá. Mas eles estavam prontos a trabalhar forte. E penso que para eles foi difícil sim, mas tinha outros nas mesmas condições. Ai, não sei, mas foi dias. Foi duro? Foi duro, sim. A viagem foi dura. Nunca me contou. Contava-me só quando chegou aqui a Quebec, que trabalhava e não recebia dinheiro e que teve de safar e teve que se... Hoje não tinha ninguém não tinha ninguém para ir para tirar parte por ele. Olha, de Armando para Armando fica o legado. E o senhor, hoje em dia, passado dos quantos anos é que está neste hotel? Um dos mais referidos ou um dos mais credíveis no Canadá? Eu estou cá há 54 anos. Neste hotel? Neste hotel. 54 anos. Queen Elizabeth Fairmont. 54 anos. E é diretor de catering? O que é o catering? Mas isso. O que é que o senhor... Eu nunca me importei muito com... Já ganhou vários prémios, o senhor sim, já mas, nos Estados Unidos, sim, mas eu não aqui... sou muito... Eu tive sorte, sorte de encontrar um trabalho que foi por obrigação no princípio, que tínhamos que trabalhar, tínhamos que fazer dinheiro, e depois a situação matrimonial, a situação familiar fez com que eu tinha que continuar. Trabalhei em diferentes departamentos aqui, mas o catering abriu-me porque foi uma coisa que criei. Comecei o catering em 1990, 92 anos, de 90 a 92, sem caminhão, com o meu carro. A proposta que eu fiz ao patrão era que eu queria pegar na experiência que tínhamos num restaurante que chamava-se Beaver Club, que era uma experiência culinária que era reconhecida mundialmente, e eu disse, quero pegar nisto e levar para as casas aqui em Westmount, o Terremont, porque eles, na pirâmide do Maslow, já atingirem outros níveis que não querem vir ao restaurante, querem que nós vayamos à casa dele. E então eu comecei e ao fim de um ano, 92, fiz a primeira abertura do Museu d'Art Contemporain. Foi o primeiro grande evento que tive, que passou de 450 pessoas a 850 pessoas. Mas naquela altura, o meu patrão do tempo reuni todos os colegas aqui, os colegas de restauração, e disse, olha, o Armando trabalhou muito forte para isso, nós temos que acompanhá-lo. E desde esse tempo eu tive sempre esse apoio aqui, o apoio da comunidade deste hotel, que confiaram, talvez, este departamento, mas ao mesmo tempo eles confiaram, tiverem um grande respeito para aquilo que eu fiz e eu retribuí de uma certa maneira para eles, mas o que eles têm-me dado foi muito importante para mim, porque eu não conseguia fazer o que fiz, o que eu tinha, porque sem presunção nenhuma, o serviço do catering aqui neste hotel é se não o maior catering de Montreal. Mas não é o catering do Armando, ou o catering deles todos. E é o orgulho da comunidade, porque é português, não é? Talvez. E nós acompanhamos de perto, pelo menos 2 ou 3, o baile de La Jonquille, quando também preparam o evento para a cardiologia, onde reúne os mais milionários do Canadá. Sim. Tive sorte e mérito, mas o mérito para aqueles que trabalham comigo também, porque
sim, mas eu consegui, não sei porquê, talvez porque trabalhei muito. Tinha dias que chegava a casa às 3 da manhã e levantava-me às 5 e 1/4 para voltar. Eu tive para mim que quando um cliente me dava um mandado, que eu tinha que respeitar o mandado que eu lhe dei. Isto foi sempre a minha Filosofia. Absolutamente. E antigamente só tinha 5 ou 6 caterings e quando entrei, eu, depois de fazer o Museu d'Art Contemporain, logo a seguir fiz a abertura do IBM Marathon, a abertura daquele edifício, que era o edifício mais importante que abria naquele tempo, em 1992. E depois tive a Orquestra Sinfónica de Montreal com 1.100 pessoas. A partir disso, a reputação do catering estava feita. Mas quando eu fiz o Museu d'Art Contemporain, todos os meus colegas responsáveis do restaurante de Montréal, que era no tempo, do River Club, vieram todos me auxiliarem, vieram todos, e não por dinheiro, vieram porque tiveram honra em que eu pegasse, fosse um embaixador, se posso dizer, um embaixador do hotel, pegava na culinária daqui e levava para fora. E depois, bom, claro, fiz o baile da Jonqui. O minha maior orgulho do catering é que consegui fidelizar uma clientela muito importante em Montreal, que iam de um para o outro. Era confidente. Sim. O baile da Jonqui, já fiz 26 bailes da Jonqui. O Grande Prémio, quando chegou o Grande Prémio de Montreal, que é o maior evento, o meu maior evento do ano, acompanhamos o ano que passou. Exatamente. O Grande Prémio, nós fizemos mais ou menos 10.000 refeições por dia, 5.000 pessoas, 2 refeições por dia. Não sei lá, não? Estou a trabalhar já desde novembro, mas é assim, mas vai ser agora o meu, eu comecei em 99. O meu primeiro Grande Prémio foi em 1999. Antes de 1999, o Grande Prémio fez 4 ou 5 quilos. 4 ou 5 quilos fizeram o Grande Prémio. Olha, e a esposa? E é a esposa consegue acompanhar? Eu tive muita sorte que casei-me com quem casei-me. Que criou os meus filhos muitas vezes sem mim. Não me vai emocionar porque ela foi para mim uma heroína. Eu nunca pedi perdão aos meus filhos, não estar presente com eles, porque dei tudo. Não queria que faltasse nada a eles, mas eu sabia que tinha com quem eu pudesse contar na minha casa. E era a minha esposa. Meus pais fizeram muito para mim também, mas uma vez que a minha vida familiar começou, e eu não podia fazer o catering se não tivesse a minha esposa, porque eu vi aqui tantas separações, tantos divórcios em colegas, porque é difícil. É difícil chegar e partir. Eu digo sempre que um dia que eu vou falecer, não vou ter ninguém no meu enterro, porque foram raros os funerários que eu fui, porque nunca tinha tempo. Foram raros os casamentos familiares que eu fui. A minha mulher já por fim, a minha mulher não queria casamentos, matrimónios, porque ela ia sempre com uma filha ou com um filho, e ela dizia, como se seja uma divorciada, as minhas grandes festas eram quase sempre nos sábados, então trabalhavam no sábado, os casamentos eram nos sábados também, e só foram sacrifícios também, mas... O homem modelo. O homem modelo, não sei se é um homem modelo, não. É porque nós tivemos a oportunidade de o ver, recebeu, foi distinguido pelo turismo, sim, Canadá. Mas modelo tem tantos. Não sei se sou modelo, e tenho certamente
faltas, certamente. E os filhos estando presentes, como vimos, a acompanhar o momento onde foi distinguido, num momento tão particular, estava os seus filhos, Sim. a esposa, Sim. as netas, que o senhor tem um laço tão grande e profundo. Nós somos chegados, é importante para nós, mas agora sou mais chegado para eles. Agora sou mais chegado e vivo muito mais perto dos meus netos do que vivi dos meus filhos. Porque tenho mais tempo, porque o meu departamento começou muito pequenino, com um carro, com 3 toalhas que protegiam os bancos atrás, o porta-bagagem com 2, 3 caixas, ia a casas de pessoal, e depois alugava um caminhão quando precisava, mas as horas eu não contava. O meu primeiro grande prémio foi 84 horas, sem dormir, aqui, num quarto, punha os meus pés numa cadeira e num protege-pés para não me adormecer. Só não tive tempo. O meu filho fez-me uma surpresa, parece-me que foi no primeiro ou segundo grande prémio, eu penso que foi no primeiro, ao ver de Costa Rica. Meu filho vivia em Costa Rica naquele tempo e fez-me uma surpresa. E minha esposa e a minha filha mais velha tinham-me vindo buscar, seguindo uma chamada que um colega meu fez, que chamou para a minha esposa e disse: olha, vai buscar o homem porque ele quer ir, porque o meu primeiro grande prémio tinha feito, como disse, 84 horas sem dormir, e eu tinha uma recepção de 1.200 pessoas na Windsor Station, que eu tinha começado também, na Gare Windsor. E eu tinha-me posto na cabeça que tinha que ir fazer aquelas 1.200 pessoas também. Só que o colega meu, que era um português de terceiro, o Paulo Fagundes e o Carlos Fagundes, chamaram para a minha esposa e disseram: vamos buscar o homem porque ele pensa que ele ainda é capaz, mas ele não é capaz. E vocês que vêm-no buscar e levem-no para casa. E a minha filha veio, mas a minha esposa me buscar ao grande prémio. Sabiam onde estava a trabalhar e vieram buscar lá. E eu ainda queria conduzir, cheguei ao stop e parei o carro como se fosse e estava à espera que a luz mudasse. E a minha filha disse: papá, sente-se aqui, eu vou conduzir o carro. Não, eu vou conduzir o carro. E cheguei a casa, tomei um duche, comi, fui-me deitar, e o meu filho chegou de Costa Rica naquela noite e veio-me acordar às 2 horas da manhã, porque queria me ver e tal. E no outro dia da manhã eu levantei-me mais ou menos 2, 3 horas da tarde, cheguei à cozinha, o meu filho estava lá e disse: olha, não me recordava. Estava tanto cansado, mas ele fez-me aquela surpresa de vir-me ver após o meu primeiro. Mas o meu maior evento, o grande prémio, é uma dimensão enorme, é gigantesco, como é o ténis. Mas em 1995, eu tinha sido aproximado por um cliente em 1993 para fazer um congresso de 4.000 pessoas. E depois ele disse-me: vou-te dar outras recepções, mas não estás pronto ainda para fazer o congresso dessa cidade, mas eu guardo o teu número. Isso foi em 93, eu tinha começado. Em 95 ele chamou-me e ele disse: olha, estás pronto. E eu tinha um evento no Mont Tremblant, no cimo do Mont Tremblant. 2.600 pessoas, todos advogados. Chamava-se AIPP. E este senhor disse: vais ali o Ritz-Carlton, vais encontrar 16 advogados. E ele disse:
se fizeres o evento com eles e que for um sucesso, tu vais ser o maior evento, o maior catering de Montreal. E se não conseguires, estás arruinado. Isso foi antes de entrar na sala. Eu disse, são todos advogados e quando tiveres alguma dificuldade que não possas responder, não respondas porque é respeito por ti. Esse sujeito chamava-se Eddie Pollack. E confiou-me aquele evento, depois de 2.600 pessoas a um jantar de 4 serviços no cimo de Mont-Tremblant. A minha esposa veio lá, porque o evento tinha uma importância familiar, não? Porque era o maior evento em Montreal, não havia catering nenhum que tinha feito 2.600 pessoas sentadas no cimo de uma montanha. E foi um sucesso. Só que às 11 horas da noite, minha esposa tinha ido para cima, a esposa do chefe, a esposa do chefe também tinha, e a gente tinha um quarto embaixo, não havia ainda nada do Tremblant, não tinha hotéis, só tinha aqueles motéis pequeninos ainda, era no princípio do Interest. O Fairmont não existia ainda lá. E a minha mulher veio no dia antes para ver a dimensão e para nos dar um bocadinho de ver com a mulher do chefe. E depois nós demos o quarto à minha esposa para eles dormirem, porque não quiseram, porque eu decidi que o chefe, eu e o meu assistente dormíamos sobre a tenda. Era uma tenda sobre o evento, sobre a montanha, que fazia 310 pés de comprimento por, parece-me que era 70 pés de largura. Tinha 9 pés fora da montanha num lado e 11 pés no outro lado, fora da montanha, porque não se podia arrasar a montanha, não? E no outro dia da manhã, a gente não dormimos, outra vez, porque levámos a comida toda para cima no dia antes e decidimos que tínhamos um despertador, não havia os celulares, um despertador para acordar-nos de hora a hora para ir verificar a refrigeração nos frigoríficos. E estamos um cheiro. O chefe disse, a refrigeração está muito alta, e a gente tinha decidido que dormíamos sobre a tenda, com os rapazes que iam nos ajudar, porque eles não tinham quarto, nós tínhamos quarto. Demos os nossos quartos às nossas esposas e decidimos que a gente dormia com os empregados lá em cima. Mandei vir colchões daqui, camas, e dormimos todos lá. E transferimos 2.600 peças de carne de um frigorífico para outro, para proteger a carne. Mandámos telefonar aqui às 5h30 da manhã, fomos aos quartos onde estava a minha esposa. Às 4h30 já estávamos lá embaixo para telefonar, porque não havia telefones celulares como hoje. Havia, mas não eram suficientemente potentes para mandarem vir os legumes, metemos os legumes para o lixo. E ao fim disto tudo, foi um sucesso grandioso e fez com que a minha carreira, no volume, tomasse uma dimensão enorme. A única parte, que é uma coisa que eu nunca mais me esqueço, foi que às 11 horas da noite nós dissemos, ok, vamos telefonar para as nossas esposas para dizer que tudo está bom, porque elas tinham regressado da casa. E a minha mulher estava à minha procura, a Luísa estava à minha procura. Os celulares não funcionavam. A minha mãe estava a falecer. Minha mãe estava no hospital e, graças ao meu amigo, que era o Carlos Fagundes, ele via a situação e queria ficar. Sob o choque, o Carlos Fagundes levou-me. Não se podia descer a montanha durante a noite, era proibido. Descer a montanha durante a noite era proibido. E o Carlos, que era um terceirense, acostumado com touros, disse, a gente trata disso. Pegando-se a carro, metemos dentro do carro, fomos devagarinho, descemos a montanha, porque aqui não tem ruas, aquilo as coisas descemos a montanha devagar, e levou-me a Santa Caprini. Minha mãe ainda estava viva, estava com uma máscara, e ainda a pena maior que eu tenho foi que eu estava tão
tão chocado, que só disse à minha mãe, dizia à minha mãe, não, a minha mãe que se acalme, está tudo aqui, vai tudo correr bem, a minha mãe vai ficar boa. E ela falou dentro da máscara e nunca, até hoje, eu gostava de saber o que ela me disse. Não consegui saber. E até para mim, que a minha mãe esperou que eu fizesse aquele evento. Porque ela morreu no outro dia. E porque a minha mulher dizia sempre, por causa da vida que eu tinha, ela dizia, mas se acontecer alguma coisa a mim, o trabalho passa sempre antes, e não aconteceu a ela, não aconteceu aos meus filhos, infelizmente, mas a minha mãe aconteceu, e tenho para mim que se aquela chamada fosse um dia antes... Já não fazia o evento. Exatamente. E ela permitiu isso. Exatamente. Ou o que é que eu ia fazer? Tem um sentimento muito, muito profundo que ela foi sim, também... porque ela perguntou-me, falou, e não sei o que é que ela estava a me dizer, mas até hoje só foi uma alegria. Do seu sucesso. A terminar, Sra. Ruda, eu acho que é muito importante de referirmos as suas preocupações com os seus netos, porque há um futuro pela frente e as inquietudes. O senhor pensa nisso? Eu penso, os nossos netos, nós protegemos os nossos netos mais do que protegemos os nossos filhos. Os nossos filhos nós damos uma educação. Os nossos netos são os pais a dar a educação e nós, o meu rol é um bocadinho um protetor e de lhes dar conselhos, porque nós já passamos mais e não temos já as preocupações que os pais, o que eu tinha, quando preocupações de trabalho e tal. Mas eu tenho muita sorte que os meus netinhos são boas crianças, mas porque a gente quando vê o que se passa é um mundo muito agressivo e é um mundo muito e as influências e é isso que é uma preocupação, mas até agora eu toco um bocadinho de madeira por causa que nunca se sabe, mas sobretudo as minhas netinhas que estão muito mais perto que eu, eles vivem 5 minutos da nossa casa. Tenho sorte que são muito responsáveis, para mim são tudo. As minhas netinhas são muito especiais e espero que, e elas são mais ambiciosas que nós. Nós quando chegamos com uma migração da idade delas, o nosso rolo era de trabalhar. A nossa imigração dos anos 70, a gente não íamos, o continental ainda assim um bocadinho mais, mas o açoriano era importante que a gente trabalhasse, era importante que ganhar dinheiro. Agora a gente fala mais de educação com os nossos filhos, não? E com os nossos netos, a mesma coisa. Por exemplo, hoje eu vou fazer um evento para a minha neta. A senhora já assistiu a um que ela organizou e hoje ela organiza um evento na Universidade de Montreal, no Departamento do Direito, onde vai receber, parece-me que tem mais ou menos 80 advogados, o resto são estudantes, são 275 pessoas. Tem a bâtonnière do Québec, que vai estar presente, e ela confiou-me a sua recepção. E para mim é uma honra de ver que a minha netinha está direitinho, está no bom caminho, sabe? E as outras são iguais. E não temos que dizer a elas para estudar, não temos que dizer a elas se são fiéis, ou elas trabalham também nos fins de semana, alguns, não todos, não sábado e domingo, mas
a preocupação que nós podemos ter sobre a nossa mocidade é as influências. O senhor sente-se mais canadiano ou português? Eu penso que a gente nunca vai deixar de ser portugueses. É interessante que se perguntar às minhas netinhas que foram nascidas aqui e os meus filhos que foram nascidos aqui, se perguntarem aqui o que eles são, a primeira reação deles vão dizer que são portugueses. Mas não são. Mas são portugueses. E as minhas netinhas também. Se estão fora do país, se vão visitar um outro país, entre férias, coisas assim, se perguntarem, eles dizem que são canadianos. Mas aqui eles são portugueses. É interessante, mas penso que nas veias tem um bocadinho de sangue português Que corre. que corre. O senhor diz obrigado ao Canadá? Digo obrigado ao Canadá, porque fez por nós, mas ao mesmo tempo não quero mandar uma flecha a nenhuma pessoa. Talvez se o nosso governo do tempo tivesse protegido mais, o governo de Portugal fez com que a imigração saísse de lá, porque para eles dava-lhes lucros e divisas que iam para o Banco Micalense, para o Banco Atlântico e enfim, mas se nós tivéssemos possibilidade de ter o que eles têm agora, para desenvolver o país, de ir para a escola, de ir para o liceu, de ir para a universidade. Não havia universidade nos Açores, sobretudo os insulares. Nós não tínhamos universidade nenhuma, não tínhamos escola. Meu pai, como eu disse no princípio, meu pai gastava 1/3 do seu salário para me educar. Eu tinha 8 filhos, como é que eu podia fazer? Então, o futuro era este. Mas se nós tivéssemos essas possibilidades que eles têm agora, e eu, felizmente, a gente diz que obrigado ao Canadá, sim. Não posso dizer-o tanto para Portugal. Muito obrigada, Sra. Arruda, deste momento tão precioso e uma mostra daquilo que viveu. Bem-aja. Mas obrigado pelo convite e muita saúde para nós cá e uma longa vida aqui no Canadá, porque agora é a nossa terra e iremos visitar a nossa lá quando pudermos agora, sobretudo que agora temos mais meios para fazer. Muito obrigada. Obrigado. Je suis privilégiée ce soir d'avoir pouvoir vous rendre hommage à ces deux grands personnages de Montréal. Alors, le prochain prix hommage est décerné à un homme qui a un impact déterminant sur l'industrie du traiteur à Montréal. Un homme créatif, organisé et surtout aimé. Armando Arruda. Il s'est vu confier la mise en place du tout premier service de traiteur Fermont dans les années 90 déjà. À ce jour, le service est encore et toujours le principal traiteur de la ville de Montréal. Il a su développer un créneau et se tailler une place privilégiée en tant que traiteur de premier ordre pour les événements haut de gamme. Au cours de sa carrière, Armando a reçu plusieurs nominations et récompenses. Parmi ses nombreux exploits de carrière, on ne peut passer sous silence sa relation de longue date avec le Grand Prix de Formule 1 du Canada, un client qui génère annuellement, tenez-vous bien, un revenu total combiné de plus de 3,6 millions de dollars US, non canadiens, en 15 jours seulement. Aucun traiteur au Canada n'est connu pour avoir obtenu d'aussi grands résultats. Bravo. Il y a très peu de traiteurs qui ont un tel talent artistique et une telle capacité de planifier et diriger le personnel pour servir des centaines et parfois même des milliers d'invités dans un gage de qualité exceptionnellement élevé. Il est passionné, c'est sans contredit, par son métier et tous s'entendent pour se dire qu'on le ressent vraiment. Partes, meu irmão, para longe do teu país. Ouve bem esta canção, que ela te faça feliz.
Atrás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Vai aqui atrás. Não,